Salve, povo do Axé! Estamos aqui agora começando o podcast Vozes Negras, Heranças e Identidades, que fazem parte do projeto que vai levar a um documentário, logo sendo lançado aqui nessa plataforma do YouTube. Trouxe aqui hoje para conversar comigo o Ricardo, que é AlaB, Ricardo Honorato. Muito obrigado, Ricardo, por estar aqui hoje comigo. A gente vai fazer um bate-papo aqui sobre religiosidade, sobre herança, sobre identidade. Tudo que a gente já está abordando dentro do documentário, logo também já teremos cortes desse documentário acontecendo aqui dentro deste canal. Acompanha, siga, compartilhe. Essa é uma ideia coletiva, é um trabalho coletivo feito fazendo um eixo de ligação entre Criciúma e Pelotas, no Rio Grande do Sul. E a gente vai trazer muita cultura afro-religiosa, afro-indígena religiosa e tudo que couber nesse cesto, né? E assim a gente vai levando essa construção coletiva. Me conta uma coisa, Ricardo, como é que começou a tua história com a religião? Bom, Tomé, primeiramente boa tarde, né? E agradecido pelo convite, pela parceria. E assim, Tomé, eu venho de uma família religiosa, né? Eu venho de uma família religiosa, a minha mãe, ela entrou na religião com 12 anos de idade. E a minha mãe era de uma família muito beata, E por conta do destino, ela foi parar dentro de um terreiro. Ela estava voltando de uma missa com a mãe dela e ela lembra que acordou dentro de um terreiro, que por sinal um terreiro de Mãe Antoninha do Bará, muito conhecida aqui na cidade de Criciúma. E dentro dessa casa de terreiro, a minha mãe conheceu meu pai, falecido Alecido Bará também, formaram família e tiveram 3 filhos e eu sou o mais novo. Então o meu começo, digamos assim, eu acredito que por conta dos deuses foi justamente já na barriga da minha mãe, né? Porque se eu te falar assim, quando eu comecei, eu não tenho uma data. Se tu me perguntar quando eu fiz um batismo, eu tenho uma data. Quando eu fiz o meu bori, eu tenho uma data. Quando eu fiz o meu chão, eu tenho uma data. Mas quando eu iniciei na religião, eu não consigo te dizer, porque desde que eu sou criança, desde as minhas memórias mais passadas, mais distante, eu me recordo de eu dentro de um terreiro, ao redor do meu pai, junto com meu pai, junto com a minha mãe. Então, esse início foi assim, não teve um início, eu cheguei num terreiro, porque eu cresci dentro de um terreiro. Então, essa foi o início da trajetória. E aí, nessa trajetória de acompanhar o meu pai, eu sou de uma família de 3 irmãos, e desses 3 irmãos, só eu sou de religião. E até para confirmar aquela questão de que às vezes as pessoas falam assim, você é porque você não teve escolha, você é porque você seguiu. Não, eu tenho mais 2 irmãos e nenhum deles foram obrigados, ou eles tiveram os mesmos contatos, mas não seguiram. E eu, naturalmente, eu sempre tive apreço, eu sempre tive curiosidade, então eu estava sempre ao redor do meu pai. Então eu tenho lembranças assim, Tomé, de eu criança, dormindo nos bancos dos batuques, porque era assim, né? Porque eu queria ir aos batuques. Então, tá com sono, deita aí num cantinho, debaixo do banco, atrás de um banco, em qualquer lugar. Então, a minha ideia de início de religião era isso, vendo eles fazer. E como era assim, Ricardo, esse contato, se tu consegue lembrar,
é uma coisa que a gente está abordando no documentário também, com pessoas com mais de 60 anos, como eu te falei. Eu só escolhi jovens de 60 anos para conversar comigo. Olha a responsabilidade. Para conversar comigo no documentário. É uma pergunta que eu faço para eles: qual era a relação dessa criança, do menino Ricardo? Você tem recordação de coisas que como é que você pensava aquilo? Se você achava muito estranho, se você tinha medo, aquelas coisas de criança assim. Você consegue lembrar disso? Olha, eu lembro muito bem. Muito bem. E hoje eu vejo que nada vem no acaso. Nada vem no acaso. Porque desde pequeno, assim, ó, eu nunca tive medo, muito pelo contrário. Eu tinha muita vontade de estar sempre ali com meu pai. Sempre. Então, tudo para mim era natural. Tudo para mim era natural. Tudo para mim era bonito, era bacana, porque eu gostava daquilo ali. Eu gostava muito daquilo ali. E eu lembro que um dos meus sonhos de criança, dentro da religião, eu queria ser filho de Bará. Por quê? Porque eu me criei do lado dos Barás. Sim. Porque o meu pai Alessi era do Bará, a Gelu. E a minha falecida mãe de santo, que era a Antoninha, era do Bará. A Dag. Então, eu me criei vendo Bará, 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 Bará. Então, eu achava que eu tinha que ser filho de Bará, porque eu gostava muito desse movimento. Então, a minha relação de criança foi muito boa, muito boa. E eu tinha uma coisa comigo, se um dia tu tiver a oportunidade de conversar com a minha mãe, ela vai te comprovar isso. Quando eu era criança, eu conversava com os santos. E eu gostava muito de conversar com o Xangô da minha mãe. A imagem. Uhum. A imagem? Sim. Então eu era aquela criança. E isso aí, ô Tomé, isso aí, se tu conversar com a minha mãe, com alguns familiares, eles vão te relatar exatamente isso. E eles também acreditavam que realmente eu conversava com esse Xangô. Porque eu lembro, assim, ó, de eu sentar, eu gostava de sentar na frente da catutinha dele, da grutinha dele, e parecia que ele conversava comigo. Claro, coisa de criança. Mas na minha cabeça ele estava ali me ouvindo. A ponto de, às vezes, os mais velhos falar assim: pede pro Xangô tal coisa, Ricardo, que ele te escuta. Então, a minha relação com a religião, com o terreiro, com coisas da religião, como se diz, foi a relação mais natural e mais boa, assim, que tinha. As outras crianças achavam estranho. Imagino. Porque para mim era natural falar de religião. Eu falava da religião, eu falava do saravá do meu pai, eu falava do saravá da mãe Toninha. E eles... Então, agora eu vou mudar o foco da pergunta, então. E como é que era essa criança, Ricardo, religiosa, trabalhando toda essa naturalidade de conversar com o orixá? Como é que essa criança se via nessa sociedade, então? Isso eu vou te contar. Eu hoje, ô Tomé, hoje eu olho para trás e eu penso assim, ó, como é que eu sobrevivi? Porque hoje a gente fazendo aquele exame de consciência, de tempo, que sempre teve, sempre vai ter as diferenças, né? Mas, como para mim era natural, eu enfrentava isso com naturalidade. Mas eu digo para ti que, enquanto criança, Tomé, eu passei algumas situações assim bem delicadas por conta dessa naturalidade. Bem delicada. Que na época eu até não tinha essa consciência de exclusão, preconceito. Eu ficava chateado por alguma coisa, mas não tinha, obviamente, a consciência, né, de estar sofrendo algo ali por conta dessa naturalidade em ser e se assumir da religião, né? Inclusive, Tomé, assim, eu tenho uma lembrança muito forte, uma coisa que me marcou muito, isso lá quando eu tinha os meus 9,
10 anos, mais ou menos essa idade, que eu... Tu sabe que a maioria das pessoas, pelo menos aqui na cidade, a religião, ela sempre vem atrelada ao catolicismo. Uhum, sim. Então, a gente tem muito disso, né? Somos religiosos de matriz africana, mas, ao mesmo tempo, a gente foi imbuído, a gente foi inserido no catolicismo. Então, porque a minha família então tinha isso, essa dualidade, essa sincronia, modo de falar. E então eu sou aquela pessoa, eu sou aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente que eu fiz a primeira comunhão, eu fiz iniciação, eu fiz a crisma, tudo no católico. Olha só. Sim. Então você também é um católico. Sim. Além de batuqueiro, você também é um católico. Porque a família da minha mãe era muito católica e o meu pai batuqueiro. Uhum. Então existia ainda esse tentar caminhar junto. Hoje a gente vê muita coisa assim, né, Ricardo, que você tá falando aqui comigo de uma naturalidade, tá falando de uma coisa que, né, da sua relação com o catolicismo, que também parece que não foi forçada, né? Não. Tinha uma visão de fé aí também, né? Exatamente. E aí hoje a gente pega, assim, os embates, né, do contra. Ah, porque um tem que ser contra o outro, contra... E como é que, pra ti... funciona como você falou, essa sincronia dentro de você? Como é que funciona isso? Então, como eu estava te dizendo, às vezes eu estou na cidade e eu não reconheço. Parece que eu não estou no meu lugar, na minha terra, na cidade. Porque até então, nós tínhamos as referências da cidade, porque eu sabia, Mãe Antônia... Mãe Lígia e várias outras que tinha aí na cidade, casas antigas, Mãe Melizinha e por aí vai. Então, as outras casas que porventura surgiam, vinham mais ou menos daí. Claro, alguma outra de cidade diferente. A gente sabe que a gente tem muitas pessoas que vieram do Rio Grande do Sul, enfim, de outros lugares. Mas hoje tá muito. E aí, às vezes, eu olho assim, eu disse, meu Deus do céu, né? Pessoas assim que tu olha, novas, não que tem que ser de idade, mas é que, de onde surgiram? E aí sustentam essa bandeira de religiosos. Sustentam, né? Sou batuqueiro, sou quibandeiro, sou umbandista. Mas visão minha. Mas muitas vezes por uma moda. Que era o tema que você estava falando ali das lives que começaram, né? Por uma moda. Então, parece que essa questão da exposição, ela está servindo como uma espécie de trampolim. Para mim, me pôr em evidência. Só que a divulgação, ela é ótima, ela é bem-vinda. Mas a gente tem que ter filtro. Tem um limite ali, né? O que é divulgação? Porque até filtro. O tema que a gente está falando é de uma super exposição, né? Do sagrado, do segredo, né? Que a gente estava falando. Demais. E aí, assim, o que mais às vezes, assim, tem época que me revolta, tem época que me choca, tem época que eu fico indiferente. É que existe um movimento tão intenso em relação a essa superexposição que a visão é de que quem não expõe é que é o errado. Sim, tá perdendo, né? Tá perdendo. Ou, muitas vezes, não tem nada para expor. Por isso que não expõe. Uhum. Não tem nada demais.
Então, essa superexposição, eu penso que nós estamos assim, ó, nós estamos fazendo uma mutação de uma religião. Sim. Professora Gabriela, que também é uma das nossas entrevistadas no documentário, ela comenta o seguinte: ela diz assim: o que me parece é que agora existe uma nova religião, que não é a minha, ela diz, mas que existe uma nova religião aí que as pessoas. Porque a gente estava falando assim, né, Ricardo? Num primeiro momento a gente entende que não precisa ter lá seus 40, 50, 60 anos para se tornar um pai de santo, mas ainda assim existe uma trajetória, né, dentro do santo, um tempo para você entender, viver a religião, né? Não adianta, não é o curso online que vai te fazer um pai de santo, né? Mas aí, com relação assim a esse tempo, durante a tua formação ali, o teu desenvolvimento, tu pegou essa etapa de não, daqui a um ano você faz uma obrigação, daqui a 3 anos faz a outra, que algumas casas ainda seguem isso como regra. Eu acho até pertinente por conta de uma precaução, né? Mas como é que foi assim? Olha, Tomé, eu vou sempre me referir à mãe Antoninha, porque é a minha mãe. É a minha base, era a minha base. E então eu vou falar sempre da minha mãe Antoninha e meu pai Alessi. A gente vem numa, digamos assim, vamos falar de uma filosofia religiosa de que você se inicia na religião por necessidade, por apreço, né? Por apreço, ou por uma missão que até então tu não conhece. Ok. Mas os teus passos, a tua caminhada, a tua trajetória, a tua evolução dentro dessa religião, e quando eu falo evolução, eu estou falando de grau de apronte, né? Porque eu posso ser um religioso, eu acredito fielmente nisso, que eu posso ser pertencente a religião de matriz africana, eu posso ser pertencente de um terreiro a minha vida inteira sem nunca ter uma água de erva na cabeça. Não é isso que vai definir a tua fé, né? Não é isso. E nem a minha mediunidade. E nem a minha espiritualidade. Porque, então, a mãe Toninha e o pai, qual era o entendimento que eles tinham e eles passaram para mim? Para você fazer, precisa ter um movimento para que isso aconteça. Olha, você passa alguma situação, alguma entidade ou algum orixá, ou enfim, vai te apontar para esse caminho. Olha, você precisa fazer tal coisa. Dar um passo a mais, como eles diziam. E isso, então, era dado assim, ó, dentro da tua necessidade ou do teu merecimento. O teu querer tinha que ser muito bem avaliado. Tu quer para quê? Por que tu quer? Por que tu quer? Quando eu tinha 14 anos, eu lembro que a gente fica adolescente, a gente entra naquela fase da rebeldia, enfim. E como todo bom batuqueiro, o que meu pai fez? Me levou para a mãe Antoninha. Mãe, vamos dar uma olhada nesse guri. A mãe Antoninha é a Alessi. Hoje eu sei que ela estava falando, na época não. Ô Alessi, é o menino, tá na hora de tu segurar a cabeça desse rapaz. Claro que eu não sabia o que era segurar a cabeça. E aí o pai, pois é, eu tava olhando, não, tu segura a cabeça desse guri, tá na hora. Tá. E aí foi feita a minha Umbanda. Fui iniciado na Umbanda, de fato, já era. Trabalhava com meu pai, fazia tudo, tocava, mas fui iniciado, né? Que é a questão mesmo de... E em seguida fiz o meu bori. E assim, ó, como eu já convivia com aquilo ali, eu sabia a seriedade que era ser de religião.
Eu sabia o compromisso que é ser religioso. E passaram-se uns 2, 3 anos. E a minha mãe de santo um dia chegou para mim e disse assim: ô menino, o teu pai quer ir para Brasília. Daí eu, mãe, teu pai quer ir para Brasília. Tomé, eu vou te falar uma coisa. Tá? Todo mundo aí de prova. Enquanto eu pude, eu relutei. Enquanto eu pude, eu relutei. Ah, Ricardo, mas se tu se diz religioso, sim, eu era, sempre fui. Mas eu sabia o tamanho do compromisso que eles queriam colocar no meu colo. Porque eu convivia com aquilo ali. Então, assim, ó, o meu pai abriu casa e isso é até engraçado. Isso, olha, vai dar. E o meu pai era chamado assim, o Alessi é muito devagar. Muito devagar. Porque o Alessi, meu Deus, o Alessi para fazer a umbanda de uma pessoa é uma eternidade. Para ele fazer o Alessi não apronta filho todo ano. Meu pai aprontou pouquíssimos filhos de santo na vida dele. Porque tudo tem que ter uma razão. Tudo tem uma razão. Respeito a política de cada casa, respeito, mas eu estou falando da minha. E eu defendo aquilo que eu acredito. Né? O Alessi é muito devagar, porque o Alessi, meu Deus, nossa, a gente fica... Cara, você precisa amadurecer dentro de um axé. Amadurecer dentro de um axé. Tomé, o que adianta? E aí agora eu vou dar uma cutucada em muitos chefes e caciques que batem no peito e a umbanda sagrada, a umbanda querida. O que adianta tu ter 7 linhas de umbanda na tua cabeça se tu não conhece nenhuma? Claro. E eu falo para ti, e isso eu falo, eu sustento. E eu provo. Eu conheço muita gente que se diz cacique de umbanda. E eles não têm conhecimento de uma das 7 linhas. Uma. Quem dirá das 7. Uhum. Quer dizer, eu só tenho. Eu não sou, eu tenho. É o título, né? É a questão de ter o título, mas, né, e o conhecimento que aquele título traz, né? Quantidade. Tudo bem. Se tu acredita que isso é bom para ti, ok. Só que a gente pensa lá no futuro. Lá no futuro. Hoje, o terreiro, o Centro Espírita Bará Xangô Oxum, que é o centro espírita que o meu pai fundou, hoje ele está aberto, em atividade, tá? Muito firme, com todas as dificuldades que nós passamos, mas firme. Ele só está aberto porque o meu pai, ele me preparou. Ele não simplesmente me deu 7 linhas de umbanda. Ele não simplesmente me jogou a chorô na cabeça. Não. Eu passei a vida inteira vendo o que ele fazia, acompanhando, escutando, aprendendo. Enquanto a mãe de santo, a mãe Toninha era viva, aprendendo as coisas. Para um dia, e eu não tinha pretensão nenhuma, eu sempre dizia para ele, eu não quero isso para mim, ser pai de santo. Mas aí é aquela coisa, a gente tem que aprender a ouvir o chamado. Então, assim, é muito fácil hoje eu pegar o meu filho, preparar a cabeça e estás pronto. E ali eu simplesmente soltar ele no mundo. O meu filho vai abrir uma casa, vai pegar outras pessoas, e outras pessoas, e outras pessoas. A gente mexer com a vida das pessoas não é brinquedo. A gente lidar com a cabeça das pessoas não é brinquedo. Uhum. Não é brinquedo. Então, essa trajetória, o que hoje eu falo, e eles começam a rir. Tem pessoas que vão hoje no meu terreiro, ficam um tempo e saem.
Porque eles estão tão acostumados de chegar num terreiro hoje e o mês que vem tá deitando, que eles estranham. Claro, até ia tocar nesse assunto, ou te ouvindo falar, eu pensei assim, Ricardo, que hoje, além de a gente ter essa questão assim de alta produtividade no trabalho, na vida, alta produtividade, parece que esse conceito filosófico, social, vamos dizer assim, ele invade também a religião, né? Total. Porque aí começa a ser formação de filho de santo em escala industrial, né? E bota esse filho de santo lá, né? Exatamente, Tomé. Assim, ó, é uma questão assim, ó, eu penso que isso passa muito pelo ego e também pela desinformação. Pela desinformação. Pela desinformação. Porque, como tu falou, isso invade o terreiro, essa produção. Só que cadê a responsabilidade? Cadê a nossa responsabilidade? Porque a mãe Antoninha, quando ela abriu uma casa, e ela fez muitos filhos de santo, ela abria com responsabilidade. Aí o que a pessoa faz com o que ganhou é outra história. Mas o pior é quando a pessoa não tem tudo que merece, não tem tudo que deveria ter, para se manter no mercado, para se manter na história, para se manter vivo no axé. E aí o meu pai, ele tinha o mesmo pensamento. Mesmo pensamento. Tu precisa? Então tá, vamos fazer. Santo, axé, Exu, Umbanda, batuque. Não é para todos. Sim. Não é para todos. Tem muita gente que acessa o segredo, né, mas não sabe depois o que fazer com aquilo, né? E quando afasta esse segredo do que a gente chama de sagrado, né? A gente vem falando muito disso, a gente vê nas redes sociais, pelo menos aquelas que são mais sérias, que vêm assim trazendo um conteúdo, né, sobre essa questão do embranquecimento. Aí muita gente está voltada, né, para uma interpretação rasa, superficial disso, que é a presença do branco. Mas não é bem essa, né? Eu acho que tem mais uma referência assim com uma ideia do colonizador, né, que vem. Então a gente não se despertou ainda, não se distanciou dessa ideia. E essa ideia acaba embranquecendo, porque aí as pessoas que vão entrando ali vão entrando como meio de fazer dinheiro. É quase como uma profissão, né? Exato, hoje, pai de santo, não é uma missão, é uma profissão. Aí é que tá. Agora tu chegou. A missão. A missão. Eu realmente ouvi o chamado. Eu passei a minha vida inteira dizendo pro meu pai e pra minha mãe de santo: eu não quero ser pai de santo. Eu quero ser religioso, eu quero cuidar dos meus santos. Eu amo a minha religião, mas o compromisso de pai de santo eu não quero. Eu quero, o meu lugar é aqui, o senhor no quarto de santo, eu aqui no tambor e ajudando o senhor no que precisa. Porque eu sabia o tamanho do bicho. Uhum. Essa é a diferença de quem se cria de quem cai dentro. Porque o percurso é diferente também. É diferente, né? Então, ele só ria. Ele só ria. A mãe de santo, não, mas se tu for inteligente, tu não escapa. E tu sabe que às vezes tem época da vida da gente, talvez quando é um pouquinho mais novo, eu não sou velho, mas a gente já foi mais novo. Claro. A gente acha que sabe tudo, a gente acha que tem o domínio da vida, a gente tem o controle de tudo. E eu dizia assim, eu me mando. Eu me mando. Ok, se nós formos pensar no livre-arbítrio, eu me mando. Mas a que custo? Eu posso me mandar, mas eu vou pagar um preço. Eu estou disposto? Boa.
Eu estou disposto? Só dizer que me manda. Vai ter consequência ali, Vai né? ter consequência. Vai ter consequência. E então, quando aconteceu de eu ter que assumir a terreira, eu fiz um exame assim, ó, muito minucioso de consciência. E aí, eu lembro que a minha mãe me chamou e disse assim, e aí, negão? O que nós vamos fazer com esse terreiro? Porque ou tu assume, ou nós fechamos as portas. Eu disse, mãe, mas... Não. Tá. Aí tu olha para toda a tua vida. Aí tu olha para ti. Que tu cresceu ali dentro. Aí tu olha para tua mãe de santo. Tu olha para o teu pai, que com muito custo abriu, cuidou, montou, preparou, passou tudo que tinha que passar. E tu diz assim, você eu o responsável, eu tendo, não todo, mas eu tendo o mínimo de preparo, porque eu falo do mínimo, o mínimo, porque que pretensão tenho eu em dizer que eu sou pronto? Eu estou sempre me aprontando, mas eu tenho o mínimo de preparo para continuar a estrada, e eu vou ser o responsável de interromper isso? Que custo isso vai ter para mim depois? Até mesmo para a preservação de toda uma história, Olha, né? Da tua própria eu trajetória. sou religioso e eu vou terminar essa história. Não, vou continuar. E aí, como tu falou, essa questão do conceito virou profissão, esse embranquecimento, essas questões, Tomé, elas são assim, ó, elas são muito complexas. Eu falo para ti que eu não tenho um mínimo de disposição de, na rua, discutir esse tipo de coisa. Para falar bem a verdade, pode até soar como prepotência minha, as pessoas não estão preparadas para conversar. É isso aí. Conversar. É isso mesmo. Porque as pessoas querem, tu tá errado, eu estou certo. O meu é melhor, o teu não é melhor. Que foi lá no início da nossa conversa, né? Quando você estava ali, né, falando sobre a sua infância dentro da vivência do catolicismo e também da afro-religiosidade, aonde não há o conflito. Esse conflito é criado, né? Não, esse conflito não existe dentro do sagrado, do que a gente, né, do que a gente compreende. Não. Eu vou aproveitar aqui, Ricardo, eu vou fazer um intervalo rapidinho, aproveitando também para relembrar aqui, para afirmar que esse é um projeto aprovado pela Fundação Palmares através do edital Semente da Ancestralidade. Estamos aqui hoje com Ricardo Honorato Alabê, pai de santo, cacique de Umbanda, professor de matemática, batendo esse papo aqui agradável, muito gostoso. Fica com a gente, já já a gente volta. Esse é o projeto Vozes Negras, Herança e Identidades, onde a gente faz essa investigação e também aproveitamos esse espaço aqui que a gente está lançando agora para também anunciar aí a estreia do filme, um filme documentário que está sendo produzido, já finalizado, com o mesmo nome, Vozes Negras, Herança e Identidades. Ricardo, voltando ao nosso assunto aqui, a gente estava falando do preparo, né, de como essa lógica capitalista está invadindo muito essa questão do nosso sagrado, do terreiro, né? E aí você fez um comentário que me chamou a atenção agora em off aqui, que é essa questão de que o jovem está trazendo muito essa visão muito mais midiática e de mídia também tem a ideia de ser rápida, né? Que seja de acordo com a sua própria velocidade. E aí você levantou o questionamento, né? Mas quem é que está formando esse novo que está chegando aí? Porque até agora, as pessoas com quem eu tive contato, inclusive você é um dos meus convidados justamente por ter essa característica também, eles são muito preservadores, né? Preservadores de uma tradição, preservadores justamente do que você vinha comentando, né? De aprontar uma pessoa não é exatamente apenas fazer o fundamento dela, né? É acompanhar a trajetória dela. E aí, como é que você entende esse questionamento que você mesmo levantou, né? Dessa questão assim, mas tá, o novo está chegando agora, tem muito
muita gente que está cedendo a essa visão midiática, capitalista, para poder ter o filho de santo. Meio que parece um medo, assim, né? De perder um espaço, de perder um território. Isso é uma questão bem delicada, porque, como é que se diz? É muito subjetivo, né? E então, cada um tem um entendimento diferente, e que bom que tem, né? Uhum. Que bom que tem. Mas, assim, a gente tem que ser fiel ao que a gente pensa e a gente tem que ter discernimento, a gente tem que ter maturidade e, sobretudo, humildade. Em perceber quando a gente pode mudar de opinião, quando a gente pode admitir que está errado. Mas tem coisas que tu acredita e tu tem que ser fiel e tu tem que defender. Então, como a gente estava conversando essa questão das mudanças, as mudanças elas ocorrem. Mas como já existe algo que já está estabelecido, alguém precisa ceder essas mudanças. Alguém precisa ceder. Então, como eu te falei, criticar algo novo, algo diferente, é muito fácil. É muito fácil. Mas onde é que está a raiz desse problema, vamos dizer assim? Claro. Aos olhos de alguns. Qual é a raiz disso? Como é que isso se estabeleceu? Onde começou? Ninguém brota. Ninguém brota. Eu tenho raiz. Eu nasci e me criei no terreiro de Mãe Antoninha do Bará. Fui criado no terreiro do Pai Alessi do Bará. Eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde eu vim. Então, hoje, tem um terreiro. Esse terreiro, digamos que esse terreiro tem um padrão que seja bem diferente do que a gente via há algum tempo atrás. Que é essa questão mesmo do preservar um pouco mais, né, do restrito, tá. Esse terreiro brotou de onde? De quem? E aí nós voltamos na nossa conversa ali em off, né? Alguns estão cedendo. Estão cedendo. E aí entra várias questões. Várias questões. E aí vamos falar abertamente. A gente sabe, não vamos aqui ser hipócritas, não vamos passar panos quentes, né? Mas a gente sabe que existe. O ser humano, ele é movido, muitas vezes, por vaidade. Ou um ego. E aí, ô Tomé, quem não quer ter um terreiro cheio? Quem não quer ter bastante filhos de santo? Só que a gente tem que ter cuidado com esse querer. Querer como? Querer para quê? Para quê? Eu posso ser um religioso, gostar da minha religião, querer o meu terreiro cheio, sim, porque eu quero ver a minha religião expandir, continuar. Eu quero ver. Eu quero ter mais terras para semear. Ok. Agora, eu também posso querer meu terreiro cheio para angariar mais. Vamos falar. Uhum. Aí entra de novo a lógica capitalista que a gente estava falando, né? Exatamente. E aí, a custo disso, eu começo a ceder algumas pressões do cotidiano, do mundo atual, do digital. Eu começo a ceder, eu começo a ceder, eu começo a ceder. E quando vê, eu começo a fingir que não estou vendo. Mas se estabelece. Vou te citar um exemplo real. Uhum. Criciúma antigamente não existia essas coisas de filmar uma sessão. Não existia.
Sempre existiu fotos, filmes, sempre existiu, não é de agora. Mas era assim, pelo menos aonde eu frequentava. Vai ter um batuque, vai ter uma obrigação, se tira a foto aqui, se tira a foto acolá, das pessoas, ali, aquela recordação, tá. Isso também acontecia na parte de Umbanda, tá, na parte de Exu, mas não se tinha o hábito, e tu pode conversar com quem é um pouco mais antigo aí em Criciúma, não se tinha o hábito de filmar uma sessão. Não estou entrando no mérito de certo e errado. Sim, mas a preservação era daquele momento social Exatamente. Pré-religião. Exatamente. Então, tu segue os velhos. Tu segue os velhos. Então, a minha mãe de santo não gostava. Minha mãe de santo não gostava. Tá. O meu pai também não gostava. E eu vou te falar uma coisa. Eu também não gosto. Você continua na Eu também não gosto. Isso aí. Eu gosto, assim, ó, eu não gosto... Agora, assim, deixa eu esclarecer também. Quando eu falo eu não gosto da questão assim, ó, filmar entidades, ainda que seja de Umbanda e Exu. Eu não estou entrando no mérito do certo ou errado, entendeu? É que eu entrei naquela ideia da minha mãe de santo, do meu pai de santo, de não fazer. Então, eu quero que fique bem claro isso. Claro. Eu não estou entrando no mérito. Mas é uma questão de filtro. Aconteceu uma situação comigo e eu acho que se esse corte tiver alcance, essa pessoa vai se manifestar. Ou pelo menos vai lembrar. E vai ser bom. Assim que começou essa questão de essa entrada da filmagem em Criciúma, de vamos filmar uma sessão de Exu, de Umbanda, tá. Um dia eu estava numa festa, numa casa de uma mãe de santo, muito querida, gosto muito dela, e chegou esse recurso, digamos, lá. E a pessoa lá, responsável, ou os responsáveis pela filmagem, chegaram e me... tu é o Ricardo? Sim, eu sou o Ricardo. É tu que tem um terreiro? Vocês têm um terreiro? Assim, sim, a gente tem um terreiro. Então, a gente trabalha com fotofilmagem, isso, me ajuda, não é? A gente trabalha com essa produção de fotofilmagem, não sei o que. Me deram um cartãozinho e assim, ó, se vocês quiserem, a gente pode estar indo lá, fazer esse trabalho para vocês e não sei o que e tudo mais. Daí eu disse assim, ó, bem educado, não foi? Eu disse assim, olha, assim, prazer, ok, tudo bem, bacana o teu trabalho, só que assim, ó, a gente não costuma fazer gravações de entidades. Uhum, claro. Se tu quiser ir no meu terreiro, serão bem-vindos, ok? Mas assim, para esse trabalho em específico, não, tá? Ok. O que aconteceu? A pessoa passou a me ignorar, as pessoas passaram a me ignorar, e é uma coisa muito engraçada. Aí eu falo pra ti que tem batalhas que não vale a pena tu entrar. Sim. Todos os lugares onde eu estava, nas festas que eu estava, claro, os donos das casas não sabiam, né? Então me chamavam para fazer, ô Ricardo, vem cá, vamos tirar uma foto. Quando era aquele povo específico, ok, cliques e mais cliques. Quem que publicava a foto onde eu estava? Um boicote, né? E assim, ó, aí eu comecei a notar e eu disse assim, aí eu falei um dia, eu disse assim, não, Ricardo, eu tô cismado. Eu digo, então vocês começam a prestar atenção. Vamos na festa do pai tal, da mãe tal. Quem tá lá? Fulano, foto, imagem e tal, beleza. Pai Ricardo, vamos lá, ok, abraços, poses e tudo mais. No outro dia, divulgação, 300 fotos. Cadê a foto onde sai o pai Ricardo? Que coisa louca, né, Por cara? falta de discernimento. Sim.
por falta de discernimento. Quando eu te conheci, Ricardo, comecei a entender quem você era, assim, eu moro aqui em Criciúma há pouquíssimo tempo, há cerca de 3 anos aí. E aí eu, né, sempre te vi tocando, né? Eu te conheci como um Alabê. Para mim, agora, durante esse programa, é uma novidade saber. Sim. Até quero depois que tu fale um pouquinho mais sobre o teu espaço, o teu terreiro, né? Nesse sentido de ser o zelador do espaço, né? E como é que foi o teu início como Alabê? Eu queria entender um pouco, aí é uma curiosidade pessoal mesmo, assim, dessa função. Eu sei que muitas vezes, assim, pouco conhecimento que a gente vê de alguns conteúdos, um Ogã tem uma formação específica do candomblé. E eu queria saber um pouco, assim, como é que tu chegou a ser Alabê e como é que é essa formação dentro do batuque. O Tomé, assim, ó, por eu estar sempre presente com meu pai na religião, eu sempre tinha fascínio de ver os tamboreiros, né? Eu chamo de tamboreiro, Alabê, tocarem. Então eu achava muito bonito. Alguma coisa bate na gente. Alguma coisa bate na gente, assim como o microfone, esse ambiente bate em ti, digamos assim. Então, aquilo sempre me chamou. Ok. E eu tinha, acho que uns 10 anos. Isso, em 86. 10 anos. E aí eu lembro que o meu pai, ele não tinha terreiro aberto, ele já trabalhava, mas ele não tinha terreiro aberto, ele tinha uma tenda, ele chamava de tenda aquilo. Era um espaço bem pequenininho onde ele atendia. E ali ele atendia, ele comprou um tamborzinho bem pequenininho e botou lá. E ele via eu prestando atenção. Quando ele me levava para a Mãe Antônia, ele dizia assim, tu quer tocar? Mas eu morrendo de vergonha, né? Ah, não, pai, tu quer tocar, né? Eu sei que tu quer tocar. Aí eu... vai ali, rapaz. Aí a Mãe Antoninha tinha um tamboreiro, Batata. E o pai dizia assim, Batata, bota meu menino do teu lado aí. Mais atrapalhava do que... Mas aquilo me encantava tanto. E aí, assim, ó, a partir do momento que eu tive o primeiro contato, digamos assim mesmo, porque eu era aquela criança barulhenta que eu ficava batendo. Sim, minha mãe vivia brigando comigo. Pelo amor de Deus, para de ficar batendo. Tu vive batendo, tu é barulhento, aquelas crianças barulhentas, né? Então, assim, ó, foi uma coisa que tudo foi natural. Tudo foi natural, porque como eu já vivia naquele universo, eu estava sempre ali. Sempre ali. Então eu olhava aqueles tamboreiros da Mãe Antônia tocando. Eu era pequeno, eu ia para casa da Mãe Melizinha. Eu via aqueles tamboreiros tocando. Lá ela tinha tamboreiro na casa. Eu ia lá na casa da Mãe Lígia. E eu via, a Mãe Lígia tinha uns negão grandão, tocava, dava-lhe pau naqueles tambores. Eu achava aquilo tão bonito. Então aquilo batia em mim. E naturalmente pegava lá e ficava do ladinho dos caras. Tambor. Um dia aconteceu uma situação lá na casa, no terreiro do meu pai. O meu pai um dia chegou, nós estávamos lá e chegou um carro com um cara lá desmaiado, uma pessoa lá desmaiada, como se dizia, espiritada. Como eles falavam, espiritado. E corre, seu Alessi tá espiritado, tá com o homem no corpo e bota para dentro. E aí, naquela função ali de lidar com aquele espírito, como diz eles, meu pai assim, ô Rick, chamava de Rick, né? Ô Rick, pega o tambor. Mas, pega o tambor. Ô Tomé, assim, ó, eu nunca vou esquecer disso. Nunca. Peguei o tambor, botei no meio das pernas, o pai começou. Juremia, é uma cabocla flecheira. E o cara se incorporou.
E o pai bate. Mas não tinha bate. Aquela noção bem, aquela coisa bem primária. O pai bate. E aí, tá, aconteceu, melhorou, total, tchau, benção. Aí o pai assim, viu, ele tem desenvolvimento. E ó, tá de parabéns, gostei, não sei o que, tal. É isso aí, meu filho. Não sei. E aquilo ali começou. E aí comecei, sentava do lado dos tamboreiros mais velhos, comecei a olhar, tu começa a aprender, quando tu gosta de alguma coisa, tu se dedica àquilo ali. Claro. Tu se dedica. E aí eu ia pra mãe Antoninha, ele gosta de tocar, senta aqui, tal. E assim a gente começou. E aí, tamboreiro é uma coisa que é engraçado. É uma coisa séria. Embora hoje alguns estão... eu quero falar desse cenário. Mas é uma coisa muito séria. Então, assim, ó, eu tenho uma pessoa muito querida na minha memória, que é a falecida Salete Dayansan. Muitos vão conhecer por Saletinha. A Saletinha era uma espécie de mãe pequena da mãe Toninha. Então, a Saletinha era aquela que ela era cambono, ela era médium, ela era faxineira, ela era cozinheira e ela era tamboreira. Olha só. E ela era minha tia carnal, irmã da minha mãe. Quando meu pai abriu o terreiro, essa pessoa muito querida, ela foi um esteio da nossa terreira. Então ela ensinou a gente a cantar, ela ensinou a gente a dançar, ela ensinava junto com meu pai. E ela pegava o tambor, botava no meio das pernas e começou a me encorajar. E aí depois ela começou a deixar eu tocar sozinho. E assim foi. E as questões assim, é claro, né? Primeiramente a gente aprende mais fácil a parte de Umbanda, que a gente tocava muito Umbanda, tocamos até hoje. A parte de Exu, a parte de Batu, que era mais difícil, né? Os toques eram mais variados, a língua, enfim. E eu era muito novo. E aí, ali entravam os mais velhos, sentava do lado. E naquele tempo, não é muito tempo, mas naquele tempo não tinha essa facilidade de mídia que tem hoje. Aí um ponto positivo, né? Porque hoje tu pode, pelo menos, pegar uma aula de tambor, nossa, né? Mesmo para depois poder se iniciar, depois fazer todo o procedimento, mas perfeito. Ali tem Então era tudo mais difícil. E eu lembro, eu tenho até hoje, eu tenho um caderninho bem antigo, que aí o meu pai, vendo eu querer aprender, o meu pai pediu para alguém, eu não lembro quem foi, e o pai chegou para mim e disse assim, pega isso aqui e estuda. As rezas de Bará Oxalá, mas assim, escrita do jeito que a gente fala. Eu tenho até hoje. Né? Hoje a gente olha assim, meu Deus, né? Tem internet, tem tudo. Exu Olodê. Então eu escutava eles cantando, depois ia pro caderninho, e aí aquilo me deu uma, como é que se diz, uma cancha melhor, né? Então, essa questão assim, eu sempre fui apaixonado pelo tambor. Sempre. E por ser apaixonado pelo tambor, é uma coisa assim, eu procurei o quê? Me aprimorar. E eu sempre entendi que o tamboreiro, ele não é astro. Ele é peça fundamental. Ele não é astro. E de grande responsabilidade. De grande também, responsabilidade. Né? Porque aí, Tomé, a gente volta a falar dos velhos. A minha mãe de santo, tamboreiro, é cargo sério. Fecha esse dente. Tá rindo por quê? Tu tem que estar antenado aqui. Tá? Na casa do meu pai, enquanto eu não sabia tocar sozinho, enquanto eu não conseguia conduzir sozinho, pouquíssimos tamboreiros passaram por lá, porque o pai era muito chato.
Meu pai não gostava de tamboreiro arreganhado, tamboreiro, sabe, desconcentrado. Talvez isso, a gente tem muito essa coisa de influência da mãe Toninha. E ela era assim. E assim, ó, Tomé, ó, é tu ensinar um tamboreiro. O tamboreiro vai aprender. O tamboreiro, qual é o problema que eu vejo hoje? E me desculpem quem pensa ao contrário. Que o tamboreiro, muitos, né, não estou falando de todos, mas muitos pensam que tamboreiro é aprender a bater. Até isso estão distanciando do sagrado, né? E aí, eu tenho uns 2, 3 lá na minha casa que eu quero ser tamboreiro, eu quero ser tamboreiro, eu quero ser tamboreiro. Então tá, pega o tambor e vamos lá. O negócio é o seguinte, tamboreiro é uma coisa, alabê, ogã é uma coisa, percussionista é outra. Boa. Aí. Percussionista é outra. A habilidade de bater não te faz um tamboreiro. Tamboreiro é quem conduz. Percussionista só tira som, ele tem habilidade. E vai reproduzir. Ele vai reproduzir. Ele vai reproduzir. Tá? Porque é muito fácil eu falar que eu sou alabê. Eu sou alabê. Mas numa situação mínima que precisa de um ato diferente, o tamboreiro se encolhe. Como é que funciona, Ricardo, essa condução, assim, o teu olhar? Você poderia descrever para mim, para o público aqui que está nos assistindo, né? Poderia descrever para mim, assim, essa condução na prática? Como é que... Você teria alguns exemplos para eu poder entender melhor? Sobre o tambor? Sobre essa questão do conduzir, né? Ele conduz ali. Eu já percebi muitas vezes, e porque eu também sou muito observador, como você também é, e a gente se identifica nesse sentido. Eu percebi também, às vezes, a chegada, vamos supor assim, numa umbanda, de um quiumba, de um obsessor, como queiram chamar aí, tem várias nomenclaturas, e o tamboreiro, de repente, mudar aquele tom, aquele ritmo. Como é que é essa percepção, esse olhar do alabê, do tamboreiro? Tomé, o tamboreiro, ele é um observador. A função de tamboreiro de alabê, ela é muito importante. Ela é muito, assim, sublime. Por quê? Porque um tamboreiro que se diz tamboreiro, ele salva vidas. Ele levanta uma casa. E também pode derrubar. Durante uma função, seja ela qual for, seja ela de batuque, seja ela de umbanda, seja ela de quimbanda, de qualquer segmento. O que a gente aprendeu com a mãe Antoninha e com o pai Alessi? Presta atenção no que está acontecendo. Não fica cantando ponto a esmo. Não fica. O mesmo portal, a mesma força que eu estou abrindo ou que eu estou manipulando, tu tem que estar em sintonia comigo. Porque tu é que vai coordenar essa força. Através do teu toque. Através do teu pensamento. Através da tua ciência e enxergar o que está acontecendo. Então a gente, assim, eu agradeço muito ter convivido com pessoas assim. Muito. Porque eles ensinaram muitas coisas pra gente na condução de uma obrigação. Não só ensinaram ponto. Ponto. Como você falou, um percussionista pode aprender... Rezar, qualquer um reza. Saber com quem está rezando é diferente. Então, a mãe Antoninha e o pai Alessi, a gente estava tocando e eles diziam assim, firma o teu tambor que eu vou fazer uma situação. Eu vou fazer uma virada. Eu vou mudar a rota. Então, para quem é antenado, pega. E daqui a pouco tu vê que alguma coisa aconteceu. Por isso. E daqui a pouco, essa função que eles te ensinam, tu percebe. Então, por exemplo, como tu falou de um exemplo prático,
O tamboreiro que, digamos assim, vamos falar, o tamboreiro que talvez não tenha um conhecimento de religião, porque ele tem que ter um conhecimento de religião, ele não pode ter um conhecimento só de instrumento. Porque tem muitos que têm conhecimento de instrumento. Aprende a bater, tem habilidade. Nossa, ritmo, ok, perfeito. Mas isso tem que casar com um pouquinho de conhecimento de religião. Por quê? Tu começa uma obrigação, quem não conhece, ele vai seguir um roteiro. Ó, começou. Então agora eu tenho que tirar esse ponto, eu tenho que tirar esse axé e vai. Quem conhece sabe que se precisar mudar a rota, se precisar buscar um recurso, se precisar ele chamar esse, buscar aquele, porque ele está precisando. E aí tem que ter um pouco de conhecimento. Quer ver um exemplo prático? E aí o mais engraçado, Tomé, é que às vezes as pessoas falam assim, ó, o cara tá louco. O cara tá louco. Tava tirando para um, agora tá tirando para outro. Mudou a ordem. Tá? Primeiro que tem muitos que não sabem nem que tem ordem. Tem gente que chama água, depois quer botar fogo na água e por aí vamos. Mas tudo bem, é uma outra história. Tá? Tem tamboreiro que, vou te contar, começa pelo cemitério. Peraí, meu amigo. Peraí. A gente quer caminhar, o cemitério é o último lugar que eu quero chegar. Mas tudo bem, é outra história também. Cada um. Porque a gente tem essa coisa assim, né, cara? Eu que trabalho na área, nessa produção audiovisual, produção de cinema, produção que está voltada a valorizar, a criar um arquivo de memória, né? Ter um objetivo. Ela vai além dessa questão financeira. E o que o pessoal hoje está querendo é número de views, né, de visualizações, porque ali, com aquela polêmica, com aquilo ali, vai levar ele a viralizar, como eles dizem. Promoção. E aí se autopromove e ganha dinheiro na plataforma. Muitas vezes o cara que está ali vendendo a imagem do seu terreiro, está ali vendendo trabalho para isso, trabalho para aquilo, né? A Giza lá de Pelotas, ela chega a dizer para mim assim, isso vai estar no documentário também, ela chega a dizer assim, parece que você vai numa loja de repartição, porque aí você vai ter o axé para trabalho, o axé para o amor, o axé para isso, e parece que você está tudo numa prateleira, e aí aonde é que fica o sagrado? Né? Então a gente precisa também relutar e entender que ninguém aqui está falando mal ou condenando a mídia, mas a maneira como ela está sendo usada. É uma ideia. Porque a maneira que ela está sendo usada é de monetização de uma imagem, de uma religião que, assim como você mesmo já falou aqui na nossa entrevista, outros entrevistados também falaram, que que vai além do sagrado, não tem mais um respeito sobre aquele segredo, né? E uma coisa você falou assim, ó, porque na minha casa eu não filmo as entidades, não sei o quê. Cara, nenhuma das minhas entrevistadas também permite isso. Nenhuma das pessoas que eu entrevistei, seja pai de santo, mãe de santo ali, alorixá, babalorixá, não é uma questão apenas do batuque, que a gente tem essa coisa do batuque, né? Não saber o santo, né? Filmar, no máximo fotografar e fazer imagem até a balança, mas também é perigoso porque às vezes, cuidado, às vezes o orixá chega antes, quando é necessário. Exatamente. Entende? Então a gente está nessa luta, não é de criticar apenas, mas de construir, sabe? A gente poder construir. O Tomé, assim, ó, é porque a gente pensa... O que eu penso? Eu cresci ouvindo uma coisa de religião. Eu ouvi a minha mãe sendo falar, eu ouvi o meu pai falar. Tá, ok. Eu sei, e eu tenho essa consciência, que muitas coisas eles também exageravam. Ok? Tinha um contexto histórico também, muitas vezes, exato, mas daí tu tem que ter esse exame de consciência e esse filtro para saber até onde tu pode acrescentar em cima daquilo que tu recebeu, que tu ficou,
aquilo que talvez acredite que seja melhor, algumas mudanças. Só que em algum momento, em algum ponto da religião, não se muda, não se mexe, em alguma coisa não se muda. Tem coisas que não se mudam, tá? E aí não é uma coisa só, a mídia ela não é uma coisa só. Ela vai entrar dentro de um contexto. Porque a minha mãe de santo e meu pai, eles diziam assim, e eu não estou criticando quem faz, eu estou falando aquilo que eu aprendi. E a minha mãe de santo e pai de santo dizem assim, ó, por exemplo, mas hoje, não, mas Exu, caboclo, não tem problema. Fotografar, filmar, tá, tudo bem, ok. Não é esse o mérito. Não é esse o mérito. Eu tenho a minha opinião, mas a Claro. minha opinião é a minha opinião. Não, mas até, desculpa te interromper, Uhum. mas assim, ó, é claro que não é essa questão do filmar ou não filmar, mas nós chegamos ao ponto de ver vídeos de Pombagira recebendo iPhone. Então, aí as pessoas perdem o filtro. Não é? O filtro. E aí a gente começa a perder até a veracidade de algumas coisas. Claro. Porque a minha mãe sempre diz assim, ó, terreiro é assim. Tu vai, gira e vai para tua casa. Meu pai dizia a mesma coisa. Tu vem, gira e vai para tua casa. Incorporação, isso é o entendimento deles. Incorporação não é uma coisa que é para ser falada, discutida. Até porque é pessoal também, né? O Exato, desenvolvimento é muito pessoal. exato. Porque se eu estou falando de algo sagrado, como é que esse sagrado pode se difundir em roda? Por exemplo, nós estamos aqui numa roda, eu começo a falar do meu sagrado. Porque o meu Exu, porque isso, porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo, como se fosse como se o meu Exu fizesse parte da minha roda de amigos. Uhum. Mas não é o falar, é como tu fala. Porque fica tão exposto, fica tão, assim, ó, tão como se aquilo fosse igual a gente. Porque perde aquela diferença entre eu e eles. Porque eu falo deles com uma... Assim, ó, eles conversam comigo, eles estão aqui, porque a minha pombagira, eu escolho quem eu vou incorporar. Aham. E eu aprendi que a gente não escolhe. Eu falo para os meus filhos santos, não é a gente que incorpora, quem incorpora são eles. São eles, né? E essa questão que hoje em dia a gente está vendo bastante, né, Ricardo, que é a performance, né, cara? Tá virando uma religião performática. E sabe que através da minha pesquisa audiovisual, já faz alguns anos que eu venho fazendo isso, né, cara? É, eu venho percebendo uma coisa. Eu acho que o grande tema que hoje a gente tem que conversar nos terreiros, que tem que conversar entre nós religiosos, que temos que conversar com os novos que vêm aí, também aprender, seguir aprendendo com os velhos sobre ética religiosa. Acho que é esse o ponto que a gente está precisando nesse momento, trazer à tona, sabe? Tem que trazer a ética religiosa. Onde é que está a ética nisso tudo, né? Porque eu acho que é a parte que a gente está complicando mais. Este aqui é o podcast Vozes Negras, Herança e Identidades, que faz parte do projeto de um documentário que logo, logo vai estar sendo lançado aqui nesta plataforma. Acompanhe, compartilhe, divulgue essa ideia, tenta levar para o maior número de pessoas possível, que a gente está aqui para construir conhecimento e também preservar as tradições. Uma das coisas, Ricardo, que eu venho também trazendo na minha pesquisa audiovisual, eu tenho chamado assim, eu queria saber um pouco, até esse aqui é o nosso último bloco, até para a gente poder já encaminhar para o nosso final aqui, como é que a religião, a religiosidade afro construiu a identidade que você hoje carrega com você. Aquela pessoa que você olha no espelho, se reconhece, eu sou o Ricardo. Quando você se reconhece, você reconhece uma identidade em você, né? Como é que foi, como é que ela construiu, em que ela contribuiu, colaborou? A religião, ela contribuiu assim. A minha mãe sempre disse que eu nasci velho, porque eu tenho cabeça de velho. Então eu sou muito apegado às coisas dos velhos. E eu via a retidão, eu via
o compromisso deles com a religião. E eu me identificava com aquilo ali. Então, assim, eu tento separar Ricardo religioso, digamos, Ricardo fora da religião. Tá. Só que à medida que a gente vai se aprofundando, à medida que a gente vai vivendo a religião, tu sabe que mesmo aqui, tu tem um compromisso. Porque o mundo religioso vai te enxergar como religioso aqui dentro do terreiro e fora do terreiro. Então a religião, ela me ajudou nesse sentido. De pensar, assim, ó, eu mais novo, eu era muito, como é que se diz? Eu era, assim, bem espoleta, vamos dizer assim. Aprontei tudo que tinha direito na minha vida, digamos assim. Mas eu tenho um orgulho dentro de mim, que dentro da religião eu nunca falhei. No sentido pessoa. No sentido pessoa. Porque desde cedo eu via que isso era uma coisa muito séria. Muito séria. Então você vai, queira ou não, você vai se mudando. Você vai se mudando. Você pega um bará, como era o bará da minha mãe de santo, com 60 e tantos anos de vasilha quando ela faleceu, e ele botava a mão assim no teu ombro, ela era uma nega fortinha, botava aquela mão pesada assim, olhava bem no teu olho assim, ó. Tu sabe que esse caminho que tu tá indo não vai te fazer bem, né? E aí assim, ó, sabe quando tu acredita num santo e tu faz isso aqui, ó? Sabe o que é um Xangô chegar pra ti e dizer assim, como é que tu tá? Como é que tu tá, meu filho? E tu não ter coragem de falar porque tu sabe que ele sabe como é que tu tá. Ele já sabe como tu tá. Então aquilo ali vai te trazendo para ti a questão de que, assim, ó, eles são vigilantes, eles estão contigo. Então, assim, cuida porque eles são vivos na tua vida. Eles são vivos na tua vida. E aí tu lida com orixás, né? Posso falar porque hoje não tá mais aqui. O Magelu do meu pai dizia assim, tu não acredita nisso, mas um dia tu vai ver. E a gente naquela idade não é que tu não acredita no santo, mas tu vai ver. Só que tu fica naquela coisa assim, meu Deus, se ele tá falando a verdade. Claro que ele tá falando a verdade. Então, assim, com o tempo tu vai se construindo dentro da religião. E aí tu vê o que a religião quer de ti. O que a religião quer de ti? E aí tu tem que escolher um lado. Ou tu abraça a ideia deles, segue aquele caminho ali que te ensinaram a percorrer e depois tu vai ter a tua estrada, ou então não seja. Porque elas não admitem duas pessoas diferentes. A mesma pessoa sendo diferente. Ela não admite. E então essa jornada de andar com pessoas assim é que sempre me colocaram, digamos assim, ó, até mesmo quando eu mesmo achava que, não, a vida ela é como ela é, as pessoas são como são, e de fato a vida é como é, as pessoas são como são, mas tu não precisa ser. Tu não precisa ser. E aí tu começa a perceber assim, ó, não, eu devo e eu posso ser assim. Só que tu compra uma briga ferrenha. A gente compra uma briga ferrenha. Porque é difícil, assim, ó, alguém acreditar. Porque o mundo é muito cético, o mundo é muito assim. O mundo está assim. Acreditar que tu tem boas intenções,
que tu tenta ser dentro da religião o mais correto possível, tu não é santo, tu não é perfeito, mas que tu tenta dentro da religião seguir o caminho certo. Porque muitas vezes as pessoas, não, não, imagina. Então essa construção só não é do dia para a noite, é às vezes através dos próprios erros, e eu digo que às vezes através muito mais dos erros, O aprendizado, muito né, mais é dos mais erros. forte. E aí é que tá, tu errar e tu entender o aprendizado. Porque tem gente que erra, mas não aprende. Então, é uma construção que tu vai fazendo devagar. Ô Tomé, hoje, se tu conversar assim, ó, e aí eu posso falar, um monte de gente vai discordar, paciência. O Ricardo, filho do Alessi. Uns vão conhecer pelo tambor, né? Outros vão conhecer, o filho do Alessi, ok. Outros vão dizer assim, Ricardo, pai de santo, tamboreiro, tá tocando a vida. Ricardo? O Ricardo? Aquele nego perigoso. Sabe? Porque não conseguem entender que o Tomé pode ser um ótimo profissional de mídia e o Tomé toma uma cerveja. Sim. Então, o Tomé saiu daqui, o Tomé está trabalhando, são 8h30, 8h35. O Tomé está trabalhando até 8h35. O Tomé parou o trabalho dele 8h35 da noite. O Tomé atravessou a rua, tomou uma cerveja. Ou mesmo em casa, toma uma cerveja, as pessoas querem atribuir aquela imagem do homem que bebe cerveja ao teu trabalho. É isso aí. Muito acontece. E dentro da religião também a gente vê isso, né? Aí é que tá. Porque a pessoa tem uma construção pessoal, né? De uma identidade. Exatamente. Ele se identifica e também ele vive, né? Ele Exatamente. vive a vida. Exatamente. Tomé, eu sou religioso. Eu tenho uma identidade religiosa. Embora eu não sou midiático, embora eu não gosto de exposição, mas eu tenho identidade religiosa. Por quê? Porque eu me comporto como religioso. Eu não estou falando de ser certo ou errado, eu estou falando que eu me comporto como religioso. Só que eu não preciso ser uma coisa exagerada. Então, olha... Longe do fanatismo, né? Olha, eu não estou com roupa de santo, mas quem me vê na rua automaticamente vai perceber que se trata de alguma pessoa de religião. Eu não preciso ficar o tempo inteiro em internet... falando de filho de santo que entrou, que sai. Outro caso. Eu não preciso falar do axé do fulano. Eu não preciso. Eu tenho uma casa, um santo para cuidar e ponto final. Então eu tenho identidade religiosa. Tá? Só que eu também tenho vida. Da mesma maneira com que eu sou professor e eu vivo repreendendo os meus alunos, não pode falar palavrão, você tem que se comportar. Meus queridos, o dia que a gente se encontrar na rua, a gente pode brincar, a gente pode ter uma conversa mais descontraída. Eu entendo vocês, eu dou aula para adolescentes, eu entendo vocês, eu sei como é que é, eu também fui adolescente. Eu sei que vocês têm essa ânsia de falar, de se comportar. Só que não pode. Vocês imaginam se eu me comportasse como vocês dentro da sala. Pro, mas o Pro não fala um palavrãozinho de vez em quando. Aí eu falo bem baixinho. Eu vivo falando palavrão. Mas quando eu tô lá na minha casa, quando eu tô lá com meus amigos numa descontração. Claro. Né? Então, aqui não, aqui eu sou professor. Então, só que tem gente que não consegue fazer. Sim. Que preferem muitas vezes, até porque é mais confortável, né? É mais confortável você julgar o outro no seu erro do que elogiar no seu acerto. Até porque, muitas vezes, eu entendo assim, Ricardo, muitas vezes quando a pessoa vai elogiar alguém por um acerto, se ela não está naquele mesmo nível de acerto, naquele mesmo processo, ela vai se sentir mal.
Sim. Então ela prefere te jogar para baixo e julgar o que você Sim. faz de errado ou o Sim. erro que você cometeu um dia na vida, para pelo menos te nivelar Sim. abaixo, né? Ô Tomé, a gente falar bem de alguém é muito difícil. O ser humano É difícil. se criou essa cultura de difícil Da falar crítica, mal. né? E a crítica misturada com opinião e botaram a opinião num valor tão grande. Aí é que tá. A porque opinião. A minha opinião. Aí é que tá. A opinião. A opinião é só tua. Sim. Que valor tem uma opinião? Nem a minha, nem a sua, nem a de ninguém. É só uma opinião. Agora, assim, ó. Eu sou o tipo de pessoa, tá? Eu sou o tipo de pessoa. E eu falo isso sem nenhum medo de crítica, sem nenhum medo. Que eu consigo, numa pessoa, digamos, que onde todos veem só os defeitos, se aquela pessoa tem uma qualidade, eu consigo falar daquela qualidade. Eu falo dos defeitos, mas eu também consigo falar da qualidade. E exaltar essa qualidade, muitas vezes, né? Ó, fulano é isso, aquilo, aquilo outro. Mas aqui, meu Deus, não tem pra ninguém. As pessoas fazem um pacote pelo lado ruim. É isso aí. Começam a nivelar por baixo. É isso E aí. dentro da religião é assim. Infelizmente. E dentro da religião é assim. Ah, o fulano, o pai de santo, mas isso, aquilo, bebe, casou, descasou. Claro que a gente tem que ter um comportamento, digamos, regular. Adequado, né? Adequado, isso, essa é a palavra boa. Adequado. Mas, se a gente está falando de fatos, falamos o que é verdade. Falamos o que é verdade. Não custa. Não custa. É como, às vezes, assim, ó, eu tenho um colega meu que um dia ficou chateado comigo porque ele disse assim pra mim: Ricardo, por que tu nunca me chama pra tocar na tua casa? E aí, assim, também, como eu falo pra ti, eu não gosto de falar, mas quando eu tenho que falar, eu falo. Eu não gosto de falar, mas se precisar, eu falo. Aí eu disse assim: sabe por que eu não te chamo pra tocar na minha casa? Porque tu é um ótimo tamboreiro. Tu toca bem, tu canta bem. Mas na minha casa, tamboreiro não bebe mais do que as entidades. Na minha casa, tamboreiro não toca de calçado. Na minha casa, tamboreiro não toca de regata. Na minha casa, tamboreiro não toca de boné. Tu vai fazer isso? Não tem nada a ver. Por isso que eu não te chamo. Tá aí. E bem simples, né, cara? É uma conversa franca que às vezes as pessoas também têm um pouco de dificuldade, né? Tem tanta coisa assim, bem complexo, né? Ricardo, vamos rumando aqui pro final, encerrando. Eu queria que tu falasse um pouco da tua casa, onde é que ela é localizada aqui em Criciúma. Se quiser convidar o pessoal, aproveita aquela câmera ali para ir conhecer ou para o que você quiser. Esse espaço é teu agora. Tomé, hoje, né, eu estou à frente, né, do Centro Espírita Bará Xangô e Oxum, que fica localizado no bairro Cidade Mineira Nova, na Avenida Caeté, 211. O terreiro que hoje eu sou o zelador, Tomé, esse terreiro, ele foi um sonho do meu pai há mais de 40 anos atrás. Mais de 40 anos atrás. Esse terreiro, ele começou a ser idealizado em 1986. 1986. Quando meu pai se mudou do bairro Metropol para o bairro Mineira Nova. Então, meu pai já tinha as obrigações dele, ok? Mas ele não tinha uma casa própria, ele não tinha um espaço dele. E essa abertura, digamos assim, que o Bará Gelu deu para ele, enfim, dar um cantinho para ele com a família. Na época, nós éramos 3 em casa, 3 irmãos, e pai e mãe. E ali, ele começou a construir aquele sonho de ter um canto só pro terreiro. Porque os orixás dos meus pais, eles dormiam dentro de casa com a gente. Eles andavam nos caminhões de mudança com a gente, enfim. Então, a gente tem esse espaço hoje, graças ao meu pai. Eu assumi isso, né?
quando ele fez a passagem dele em 2021. Fizemos todos os preceitos que tinha que fazer. E sou muito orgulhoso, sou muito contente. Tá? Passei a vida dizendo que não queria e hoje eu vejo que, meu Deus, que seria se eu não fosse isso? Então eu sou muito feliz à frente desse terreiro. É um terreiro que, aos olhos de alguns, né, pode ser simples, mas que para mim é um palácio, porque eu sei o valor, não quanto custa o que tem lá. Eu sei o valor do que tem lá, o amor que tem nas coisas que tem lá, de cada assentamento, de cada... Enfim. Então, a gente é situado nesse endereço, no bairro Cidade Mineira Nova, ali na Manuel Rossenck 211. E fizemos o nosso trabalho, atuamos com linhas de Exu, linhas de Umbanda e Batuque. E, assim, muitas pessoas conhecem, né? Muitas pessoas conhecem já. E só que nós não somos midiáticos, digamos assim. Mas somos bem locados ali, estou bem feliz. Espero poder assim, honrar a memória dos meus ancestrais, daqueles que vieram antes, dos que lutaram. É uma missão bem difícil mesmo. Por isso que eu acho engraçado assim, as pessoas hoje ter essa ânsia de abrir uma casa, de ter uma casa, e enfim. E se tu falar com as pessoas que frequentam a minha casa, eles vão te confirmar. Sou bem feliz, amo a minha religião, amo o meu terreiro, e aquilo ali é o que eu quero para mim. Continuar até o Pai Maior chamar, mas tentar manter uma conduta. Provavelmente vou errar muitas vezes, mas ter um ideal, ter uma conduta. E aí o errar faz parte, mas ter uma conduta. E seguir a vida, continuar trabalhando. Eu sou um apaixonado da religião. Eu estou bem feliz por estar aqui também. Obrigado. Porque, assim, eu reluto muito para essas coisas. Sim, eu reluto, assim. Não, eu vou te falar mesmo assim, não é a minha praia, mas por que eu estou feliz? Porque essa conversa que eu estou tendo contigo, ela está sendo para mim realmente uma conversa. Uma conversa. E eu não sou de falar com pessoas. Então isso para mim não está sendo, digamos assim, um trabalho para mim, Ricardo. Então está sendo prazeroso falar sobre isso. Que legal. E aí essa é a ideia. Muito obrigado. Ricardo, quero te agradecer pela tua generosidade no teu falar, na tua palavra, pelo tanto de conhecimento que você trouxe aqui. Você é um cara de Criciúma, criado aqui, nascido aqui. Eu acho que esse espaço aqui serve para essas referências que muitas vezes, por não estarem na mídia, né, estão sendo ocultadas, algumas vezes até abafadas. Quem já não tem um alicerce como você tem o seu, muitas vezes é abafado por isso, né? E acaba se perdendo para um outro lado. Eu sou muito grato por você ter aceitado o meu convite, né? E acho que a gente tem muita caminhada ainda pela frente aí, trabalhar. E é isso, meu irmão. Muito obrigado. Tomé, grande axé, um saravá para nós. Para todos nós, tá? Isso reverbere. Um bom trabalho, uma boa estrada para ti, que tu... É o teu trabalho, mas é um trabalho grande. Então, que isso seja de grandeza para ti, pessoal, mas que também se amplie para todo mundo de religião. E, assim, se eu pudesse te pedir uma coisa... Pode. Tem muita gente boa em Criciúma que talvez tenha muita coisa boa para conversar.
Então vamos começar a fazer essa lista. Vamos chamar aqui nessa mesa. Vamos conversar com mais pessoas no sentido de construção, de construir esse conhecimento, de a gente poder preservar uma memória séria, saber de onde vêm as coisas, porque muitas vezes é isso que está se perdendo no meio do caminho, como a gente já falou aqui nessa entrevista hoje, de algumas pessoas que não sabem nem de onde vem, né? De onde vem, qual é a memória que você tem, né? Qual é a ancestralidade, já que a gente está falando de uma religião, né? De uma religiosidade que é ancestral. Exatamente, Tomé. Bom, gente, muito obrigado para quem ficou conosco até aqui, quem acompanhou o podcast. Volto a dizer aqui, esse podcast é o podcast que está aí colaborando, trazendo um pouco mais de conteúdo para divulgar o documentário Vozes Negras, Herança e Identidades, que logo, logo vai estar estreando aqui neste canal. Acompanhe, compartilhe, leve adiante essa ideia. Um grande axé e saravá. Muito obrigado.